Graça e paz, irmãos, tudo bem? Gostaria já de iniciar esse culto fazendo uma oração, que você possa fechar os seus olhos juntamente comigo. Pai Celestial, nós queremos, Senhor, te louvar e engrandecer, Senhor, o teu santo nome no dia de hoje. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar transmitindo, Senhor, a sua palavra. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus que o Senhor possa abrir, Senhor, a mente, possa abrir o coração dos seus filhos e que tudo que eu vier, Senhor, ministrar aqui venha ser inspirado pelo teu Espírito Santo, que eles possam receber, Senhor, essa palavra, Pai, com entendimento, com sabedoria, com fé, Pai, crendo que a tua palavra é a verdade. Pai, em nome de Jesus, Pai, leva, Senhor, cativo os nossos pensamentos, que nós venhamos ser alimentados, Senhor, neste momento, que nós possamos ser edificados para a glória e louvor do teu nome, que essa palavra venha trazer vida e vida em abundância. Tua palavra diz, Senhor, que uma palavra do Senhor, quando ela é lançada, ela não volta vazia, mas ela tem sim os seus efeitos. Então é nisso que nós cremos, Pai, e nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de estar falando com vocês, irmãos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19. Vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Tenho pensado bastante nesse versículo, né? E a gente tem visto tanta coisa. Um ano já, né? Mais de um ano que nós estamos nessa pandemia, né? Nessa situação que nós estamos vivendo. Abre igreja, fecha igreja, nós não temos a nossa liberdade, né? Temos que cumprir regras, cumprir decretos, usar uma máscara, ser a nossa ali, a parte da higiene mais ainda, né? Cuidadosa. As pessoas, elas nos oferecem perigo, né? E acabou assim destruturando toda, né, a nossa vida, mexendo em tudo, em trabalho, em relacionamentos, né? Foi assim, e faz um ano que nós estamos vivendo tudo isso, né? E a gente tem clamado, orado incansavelmente pela cura, pela vacina, pelo um diagnóstico, por, né, inúmeras coisas para que isso venha acabar, né? E temos vivido, né, muitos lutos, muitas tristezas, cada vez está mais próximo de nós, né? Algum de nós já pegou o vírus, já passou pela situação ali de enfermidade, né? Uns ficaram muito ruins, outros não ficaram nem tanto, alguns não pegaram. Então é uma mistura de sentimentos assim, né? Algo que a gente nunca passou, então a gente muitas das vezes não sabe como lidar com tudo isso. Mas o que o Senhor ministrou muito ao meu coração foi essa questão, né? A gente está esperando então, né? A gente está vivendo esse um ano, né? De pandemia, esperando Jesus só nessa vida, né? A gente tem focado tanto nessa questão que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, que Jesus, né, ele pagou o preço dos nossos pecados, ele nos deu a cura. A gente tem focado tanto nisso e às vezes a gente tem se esquecido sim da vida eterna que Jesus nos prometeu, né? Então, se a gente começar a viver essa vida em Cristo, vida de cristão, em crer, em ter fé somente para essa vida, a gente é os mais miseráveis dos homens, e outra versão diz, né? Nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se nós estamos esperando Cristo, né? Seguindo a Cristo, crendo em Cristo somente nessa vida. Então a gente tem que voltar, né, a cada vez mais nos lembrar, ser canais também para lembrar outras pessoas da vida eterna, né? Nós não podemos viver a nossa vida em Jesus, crendo em Jesus somente para essa vida. Essa vida que nós estamos vivendo aqui é passageira, logo ela acaba, né? Como tem acabado para tanta gente, nossos conhecidos, que tem nos causado tanta dor, né? Temos sofrido com os lutos, com as mortes,
mas a gente não pode viver essa vida somente crendo nesse momento. Esse momento é passageiro. A gente não consegue lidar com a morte, né? A gente não está preparado para perder alguém, mas a gente tem que ter isso muito vivo em nosso coração, que nós não podemos crer em Cristo somente para esse momento que nós estamos vivendo agora, somente para essa vida que ela tem um prazo de validade, né? Nós não estamos aqui impedidos de viver a morte, né? E se Jesus vir para nós, né, individualmente hoje, né, a gente viveu o crer em Cristo, o viver para Cristo somente para essa vida e esqueceu que tem uma vida após a morte, né? Tem a nossa vida eterna, qual Ele prometeu, né? Então muitas pessoas estão, né? Nós mesmos muitas das vezes estamos vivendo somente para essa vida, somente para nós conquistarmos, né? Somente para a gente agregar coisas, possuir bens, né? Conquistar muitas coisas. E isso aqui é passageiro. Não que seja errado a gente desejar, a gente lutar para conseguir algo, mas nós não podemos viver, né? Ter essa fé em Cristo somente para as coisas aqui. Como eu ministrei outros dias, né? Deus não é um supermercado que a gente já chega até Ele e pega somente o que a gente precisa, né? Ele é uma vida abundante, uma vida eterna. Então nós temos que viver isso, né? Não somente viver essa vida, temos fé, acreditamos em tudo que Cristo fez lá naquela cruz, mas nós se beneficiamos somente daquilo que nós podemos viver aqui, né? E não é isso que o Senhor quer. O Senhor está dizendo na sua palavra, né? Se nós vivermos aqui crendo em Cristo, né? Acreditando que Ele existe somente para essa vida, nós somos os homens mais infelizes, né? Porque o que o Senhor tem para nós é muito maior, né? A nossa vida eterna é muito melhor do que aquilo que a gente vive hoje, né? Então hoje é um dia de Páscoa, de lembrar da morte de Jesus, da ressurreição, né? Lembrar da morte, de todo o sofrimento que Ele viveu por causa de mim. Era em meu lugar que Ele estava morrendo, né? Mas Ele ressuscitou, Ele vive. Por isso que nós podemos crer que o dia de amanhã virá, porque o Senhor vive, Ele vive está. Nós não viemos tratá-lo como um Deus que morreu, né? E está pregado lá naquela cruz. Não, Ele não está mais lá, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Ele vive por mim e por você, Ele vive em nós, né? Então que essa vida que nós estamos passando não venha a ser somente para agora, né? Mas que nós possamos vivê-la pensando na eternidade, né? Que nós viveremos uma vida eterna com Ele, ao lado do nosso Jesus, ao lado do nosso amado. Essa é a promessa que Ele nos deu. Lá em João 10:10, né, vai dizer que Cristo, Ele veio para nos dar uma vida e uma vida eterna. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Então, nessa vida aqui nós vamos viver sim as abundâncias do Senhor, né? A vida do Senhor abundantemente em nossa vida, mas que nós não viemos viver isso somente agora, né? Existe sim uma eternidade, existe sim algo que não vai acabar. Então que nós viemos a focar nisso, né? Na nossa vida eterna, na nossa vida ao lado do nosso Senhor, do nosso Salvador, né? Que nós viemos a lembrar todos os dias e venhamos desejar este momento. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, eu estou te esperando. Que nós viemos acordar todos os dias e falar: Senhor, obrigado pelo dia de hoje, mas se o Senhor voltar hoje, glória a Deus, aleluia. Eu já falei isso em outras ministrações, né? Às vezes a gente pensa: não, mas eu quero casar, não, mas eu quero comprar isso, não, mas eu quero conquistar, eu quero fazer. Jesus, espera um pouco. Não, isso é pensar só na vida de agora, é viver Cristo só nessa vida, né? Então a palavra de Deus nos instrui: infeliz, miserável,
Se nós pensarmos nisso, nós somos as pessoas mais miseráveis do mundo, nós somos as pessoas mais infelizes entre os homens, se nós vivemos a nossa vida em Cristo somente nesta vida, na vida carnal, na vida física. Então que a gente não venha, por mais que nós tenhamos sim sonhos, tenhamos desejos, e o Senhor Ele tem prazer em nos abençoar e realizar o nosso sonho, mas que isso não venha a ser um propósito de vida, um propósito para crer em Cristo somente por causa disso. Eu tenho fé, eu acredito, eu declaro a palavra de Deus, porque eu sei que Deus pode me dar algo nessa vida física. Isso nós vivemos, é algo muito errado. Não, eu creio que Deus pode me dar, mas o meu principal objetivo é estar com Cristo, porque Ele me deu a vida eterna, e eu vou viver a vida eterna com Ele. As coisas aqui vão ficar aqui, Eu desejo sim, eu oro para que eu possa possuir, para que eu possa receber, mas que esse não venha a ser o foco principal da minha vida. Buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas, Que nós possamos acreditar, cada vez mais que a volta de Jesus está mais próximo do que a gente imagina, A volta de Jesus pode ser nesse momento, enquanto nós estamos aqui, conversando, pode ser essa noite, pode ser daqui alguns minutos, Então nós temos que viver isso, ansiando, desejando a volta de Jesus a cada instante da nossa vida. Se assim não for, nós estamos vivendo a nossa vida miseravelmente, Querendo viver só a vida física e esquecendo da vida eterna que Jesus nos prometeu. Amém? Queria deixar aqui para vocês essa vida eterna que o Senhor nos deu. Ele também nos deixa alguns versículos, e se você gostaria de anotar algum deles, que é bem interessante, como lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, vai dizer assim: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então nós podemos viver essa vida, física e a vida eterna, pedindo para que o Espírito Santo venha nos guiar, venha nos direcionar, Então, se nós, sendo mal, podemos dar boas coisas, bons conselhos, coisas boas para os nossos filhos, Quem dirá o Espírito Santo não nos direcionará, não nos dará coisas boas para nós que somos chamados filhos de Deus, Lá em Tiago 1:5 vai dizer sobre a sabedoria. Tiago 1:5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Então pedimos também a sabedoria. O Senhor nos deu o Espírito Santo, que nós podemos pedir o que precisarmos, e Ele nos dará. Em Tiago diz que Ele dará sabedoria, Como nós temos vivido a nossa vida, às vezes guiado pelas nossas vontades, pelas nossas emoções, Ali no fervor da emoção, dos nossos sentimentos, tomamos decisões muitas das vezes erradas, que satisfaz somente a nossa carne, E o Espírito cada vez mais, a nossa vida espiritual cada vez mais distante, cada vez mais enfraquecida, porque tomamos as decisões por nós mesmos, Então, se nós que somos homens, maus, podemos dar bons conselhos, o Espírito Santo nos ajuda melhor do que nós imaginamos, Peça sabedoria a Deus, que Ele dá com bondade, com ousadia, com alegria. Ele nos dá essa sabedoria, Em Filipenses 4, no versículo 19, e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Tudo que a gente precisa, Deus nos dá,
né? Então que a nossa preocupação não venha ser somente em viver essa vida terrena, mas se preocupar também com a nossa vida eterna, ter a consciência que o nosso dia, um presente especial do Senhor, e Ele nos dá tudo o que precisamos, né? Que nós viemos pedir essa sabedoria, né? Esse entendimento para o Senhor, né? Que nós não viemos a viver essa vida em Cristo esperando Ele somente para essa vida, né? Desculpa às vezes ser repetitiva, mas não esperamos o Senhor para essa vida, né? Vivamos uma vida entendendo a vida eterna em Cristo Jesus. Eu creio, acredito, eu amo a Jesus, porque Ele me deu a vida eterna e é essa vida que eu quero viver. Eu anseio, eu desejo viver essa vida, e nada nesse mundo me atrai, nenhum desejo, nenhum sonho é maior do que eu querer viver a vida eterna, né? Nada nesse mundo é impedimento, nada nesse mundo é maior do que o meu desejo de viver a eternidade com o meu Pai Celestial. Amém? Eu gostaria de falar um pouco da ceia do Senhor também, né? Um estudo que eu fiz para entender melhor essa ceia, né? Como é Páscoa, hoje é dia de ceia. A Páscoa é a libertação mesmo, né? A Páscoa, ela é o símbolo, né? A comemoração de Deus tirando o povo da escravidão, tirando o povo do Egito, né? A celebração da Páscoa. E a celebração da Páscoa também, agora com a morte de Cristo, né? É a libertação também da mesma maneira, mas sendo paga para que nunca mais a gente pudesse ser acusado pelo inimigo. O inimigo, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, pelo contrário, ele está debaixo dos nossos pés. Nós temos autoridade, nós temos o poder sobre ele, né? Ele não tem legalidade, não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, né? E nós celebramos a ceia com alegria, com gratidão. E eu quero que vocês entendam, né, um pouquinho essa questão da ceia também no nosso corpo físico, né? Em João 6, no versículo 53, vai dizer assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, né? Então sabemos que nós estamos em casa, né? Que às vezes, quase sempre, né? A gente não tem o hábito de ceiar em casa, né? Porque existe o culto na igreja uma vez por mês, primeiro culto do mês, que a gente faz a ceia juntamente com os irmãos para estarmos em comunhão, né? Então em casa é muito difícil a gente fazer a ceia, né? É algo muito importante, mas a gente não tem esse costume, esse hábito de fazer a ceia em casa. Então, nesses dias que nós não podemos estar, né, no templo, ali, ceando com os irmãos, faça de tudo, irmãos, para preparar a ceia na sua casa, né? Se você não conseguiu hoje, por fato de estar tudo fechado e você acabou se esquecendo que hoje seria ceia, prepare amanhã, né? Mas não perca, não deixe de cear, né? A palavra do Senhor está nos dizendo: em verdade, vos digo, né? Se você não beber o sangue, não comer a carne, não terei vida em vós mesmos. A primeira vida que Jesus diz ali no versículo 53, está dizendo de uma vida física, né? Está dizendo de uma vida carnal. Então, eu participo, né, da ceia do Senhor, participo do corpo, participo do sangue, representando ali o pão e o suco da ceia, né? Então isso é um ato de fé, é um ato que nós lembramos lá em 1 Coríntios, né? Vai dizer: fazer isso em memória de mim. Então não é algo
sem significância. Jesus nos ensina a fazer isso em memória, acreditando, tendo fé, colocando que nós estamos fazendo isso em memória de Cristo, que Ele entregou o seu corpo, entregou o seu sangue por nós, né? Então nós fazemos isso em memória. Então, a partir do momento que nós participamos ali, né, da ceia do Senhor, comemos o pão, bebemos, né, o suco ali, ou o vinho, nós estamos participando, né, do corpo e do sangue que Jesus verteu lá naquela cruz, né? E a partir do momento que nós fazemos isso, a palavra de Deus diz que nós temos vida em nós mesmos. Então, a mesma vida que Cristo tem uma vida, né, com enfermidade, com doenças, né? Não. Então, nós temos a vida de Cristo em nós, né? Então, se nós não fazemos isso, nós não temos vida em nós mesmos. Então, a partir do momento que nós fazemos, nós recebemos a vida de Cristo. A vida, o corpo de Cristo, ele é perfeito, sem enfermidades, sem doenças, né? Nós somos curados, nós somos sarados. Então a ceia, ela traz também isso, né? Algo ali na nossa vida biológica, né? Na nossa vida terrena, na nossa vida carnal. Então há importância de participar da ceia também em relação ao nosso corpo físico, né? Nós participamos, quando você participa ali, você tem isso na sua mente, né? Declarar isso através das palavras. Eu estou participando do pão, estou participando do suco, estou participando do corpo, estou participando do sangue de Jesus. Então isso traz vida biológica, isso traz saúde, isso cura o meu físico, porque é o corpo dele. Eu estou fazendo parte do corpo de Cristo. Então eu recebo esse corpo, eu recebo esse sangue. Cristo vive em mim e eu vivo nele. Então no meu corpo não há enfermidades, não há tristeza, não há angústia. É o corpo de Cristo vivendo em mim. Então eu vivo o corpo dele, eu tomo posse do corpo físico, do corpo terreno que Jesus conquistou para mim, um corpo perfeito, sem nenhuma doença, sem nenhuma enfermidade. A minha mente é sadia, minha mente é saudável, os meus ouvidos ouvem coisas boas, coisas agradáveis, nenhuma seta, nenhum dardo que o inimigo queira lançar contra mim, dizendo coisas que não são verdades, que não estão na palavra de Deus. Isso não tem poder, não tem legalidade, pois o meu corpo está o corpo de Cristo. Cristo habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, então não há como nem o mal adentrar, porque eu tenho participado, né? Eu tenho compartilhado do corpo e do sangue de Cristo sobre a minha vida, né? Então que você venha comer mesmo, participar, entendendo, né, esse princípio também da palavra de Deus. Lá no versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, né? Aqui entra a vida eterna. Então eu como, né? Participo do corpo, participo do sangue, da nova aliança que Jesus fez, né? Para que eu possa ser digno naquele dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Se não estiver mais aqui, eu vou ressuscitar com Cristo, né? Eu vou viver com Cristo, a minha vida eterna, eu vou ser arrebatada com Ele, pois eu tenho participado do corpo e do sangue, eu faço parte disso, né? O Senhor é o cabeça e eu sou os membros, né? Eu sou um membro de Cristo. Então eu como e eu bebo a ceia do Senhor, lembrando e tendo a consciência que isso é o corpo e o sangue do meu Jesus, que morreu em meu lugar e que está comigo todos os dias. Isso vai me dar força para mim vencer as dificuldades, isso vai me dar força para mim vencer as enfermidades, isso vai me dar força cada dia para me levantar de manhã, viver a vida que Ele me deu, crendo que logo, muito em breve, Ele está voltando para me buscar, para buscar a sua noiva, amada, adornada, separada para Ele. Então que você venha entender esse princípio da ceia. A ceia é a refeição mais importante, né, do mês.
Isso é algo assim, não somente físico, é algo espiritual, né? Então isso traz mesmo um renovo, uma força, uma vida para nós que nós não conseguimos entender, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos crer. Eu creio, eu acredito e eu faço isso com fé, crendo que a palavra do Senhor é a verdade para a minha vida, porque a minha carne verdadeiramente é comida, né? No versículo 55, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Né? Então que nós possamos mesmo tomar posse. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, né? Essa é a comunhão que o Senhor nos ensinou. Então ele teve todo o cuidado não de se preocupar nos mínimos detalhes. Ele está cuidando do nosso físico e está cuidando do nosso espírito, né? Então que nós possamos ter a consciência, participe mesmo da ceia do Senhor com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos, com quem estiver na sua casa. Essa oportunidade de você estar ministrando na vida deles, né? A palavra de Deus, o amor de Deus. Se permita ser usado, né? E mesmo se você for cear sozinho, sinta aí a glória de Deus envolver o teu ser. Coloque um louvor, dobre os seus joelhos, dance na presença do Senhor, se alegre, celebre, pois é a vida de Cristo em você, é a vida de Cristo em nós, nos dando vida e vida abundante, vida que não acaba. Não é só esse momento que nós estamos vivendo aqui, existe uma eternidade, algo que nunca mais vai acabar, uma alegria verdadeira, sem sofrimento, sem ódio, sem rancor, sem as decepções, uma vida de Cristo. Então que você ceie com alegria, que você receba essa palavra no seu coração, que essa semana para você venha ser uma semana abençoada, cheia do favor, cheia do poder de Deus, que você possa ser instrumento, que você possa ser vida na vida de pessoas, que você possa ser o amor em vida de pessoas. O nosso propósito principal aqui na terra é cuidar de pessoas, é amar pessoas. Então seja o que for que você está passando na sua vida, lembre que existe alguém que te ama e que pessoas estão felizes, são mais felizes porque você existe na vida delas. Então faça outras pessoas felizes, se permita ser feliz porque outras pessoas existem e porque principalmente Cristo vive em você. Seja muito abençoado, tenha um final de domingo extraordinário com a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Em 1 Coríntios 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse: tomai e comer isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Amém. Nesse momento vamos estar fazendo o momento da ceia em família. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que vocês fechassem os olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós agradecemos e expressamos a nossa gratidão, o nosso amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um mês, a qual o Senhor tem cuidado, tem nos protegido, ó Pai. Nós temos vivido nesses últimos dias, Pai, a Tua palavra que diz no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 16, que diz: ainda que beba alguma coisa mortífera, dano algum acontecerá com vocês. E isso nós temos vivido, Pai, em meio a tudo isso que nós estamos vendo no mundo, Pai. Nós vemos a nossa casa sendo protegida, guardada. Obrigado, Senhor Jesus, porque sobre si nós cremos que o Senhor levou todas as dores
e todas as enfermidades. Pai, nós estamos aqui nesse momento de celebração, fazendo isso em memória daquele que nos ama, daquele que nos amou, daquele que nos resgatou, daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, daquele que nos tirou da condenação eterna e nos deu a vida eterna. Por isso nós estamos aqui, Senhor, celebrando em casa, Senhor. Não podemos estar reunidos na igreja com os irmãos, mas estamos em família, em casa e junto com os irmãos que estão participando também nos seus lares, na sua casa. Por isso nós consagramos em nome do Senhor Jesus este pão, Pai. Esse pão que nos dá certeza, nos dá alegria, nos dá um motivo de celebração, porque lembramos, ó Pai, que esse pão representa o corpo do Senhor. O corpo que foi ferido, machucado, que derramou todo aquele sangue por cada um de nós. O Senhor levou chibatadas, colocaram espinhos, Senhor, sobre a sua cabeça, perfuraram o Senhor com lança, Pai. Por amor a nós, o Senhor suportou tudo aquilo naquela cruz. Pai, também está aqui, Senhor, esse suco, Senhor, que representa o sangue do Senhor. O sangue, Senhor, que é a garantia da nossa salvação. O sangue que é a garantia de que o Senhor nos comprou, Senhor. O Senhor comprou cada um de nós com preço de sangue, Senhor, derramado naquela cruz. Por isso já não somos mais escravos do medo, por isso nós não somos escravos e não devemos nada a Satanás e os seus demônios, porque somos livres em Cristo Jesus. Por isso nós consagramos este pão e este suco no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E juntos ceiamos. Amém. Glória a Deus, aleluia, continue sendo abençoados.